Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, à primeira vista pode parecer algo meio distante, sabe? Mas a verdade é que essa ideia já foi o motor de guerras, de revoluções e até da construção de civilizações. A gente está falando da teologia. Sabe quando a gente ouve a palavra teologia, o que geralmente vem à cabeça, né? Talvez aquela imagem de acadêmicos em salas super silenciosas, debruçados sobre textos antigos, mas e se essa imagem estiver, completamente equivocada? E se, na real, a teologia for uma das forças mais dinâmicas da história? Pensa bem, uma força com poder para redesenhar mapas, derrubar reis e rainhas e fazer milhões de pessoas repensarem o sentido da vida. Pois é disso que estamos falando. Então, bora mergulhar nesse universo. Tá, mas para a gente entender como é que a teologia teve esse poder todo de redesenhar mapas, derrubar coroas, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. O que essa palavra significa, afinal? De onde ela veio? A resposta, olha só que interessante, está no próprio nome. A palavra vem lá do grego antigo. A gente tem theos, que quer dizer Deus, e logos, que é uma palavra bem rica, né? Pode ser estudo, palavra, razão, discurso. Juntando tudo, de um jeito bem simples, teologia é basicamente isso, a tentativa de usar razão para falar sobre o divino. E aqui já vem a primeira grande surpresa que talvez muita gente não saiba. A palavra teologia, ela não está na Bíblia. Pois é, na verdade o termo nasceu num contexto que a gente chamaria de pagão. Foram os filósofos gregos tipo Platão, Aristóteles, que começaram a usar essa palavra para discutir a natureza dos deuses, de um jeito quase científico, sabe? Para a época deles, claro. Aí, com o tempo, os primeiros pensadores do cristianismo, aqueles que a gente conhece como os pais da igreja, sacaram o potencial dessa ferramenta. Eles meio que pegaram emprestado o termo dos gregos e o adaptaram. Transformaram a teologia numa forma organizada de pensar, de defender e principalmente de explicar a fé cristã para um mundo que ainda não entendia direito. Ok? E para a gente ver na prática o poder que uma discussão teológica pode ter, não tem exemplo melhor e mais impactante do que um evento que simplesmente rachou o cristianismo ocidental no meio. Para sempre. A gente está falando, é claro, da Reforma Protestante. Vamos voltar no tempo, para o início do século XVI. O clima na Europa estava, digamos, tenso. Existia uma insatisfação geral com algumas práticas da igreja, principalmente a famosa venda de indulgências, que era basicamente comprar o perdão dos pecados. Ao mesmo tempo, o renascimento estava no ar, trazendo um espírito novo de questionamento, o palco estava montado, faltava só a faísca. E essa faísca, ela veio na forma de um número, 95. Em 1517, um monge e professor de teologia chamado Martinho Lutero foi lá e pregou as suas 95 teses na porta de uma igreja em Wittenberg. O que ele queria era só começar um debate acadêmico. Mal sabia ele que aquilo seria o estopim de uma revolução que ia virar o mundo de cabeça para baixo. E no centro de toda essa confusão estava uma pergunta puramente teológica. Como uma pessoa é salva? A igreja ensinava que a salvação vinha da fé mais as boas obras. Mas Lutero, depois de estudar a Bíblia a fundo, chegou a uma conclusão diferente. Para ele, a salvação era um presente, recebido somente pela fé, um princípio que ficou famoso como sola fide. E essa única ideia teológica foi o que bastou para quebrar o cristianismo ocidental em dois. E a partir desse racha, a gente vê o surgimento de dois caminhos, duas formas bem diferentes de enxergar a fé e principalmente a autoridade dentro do cristianismo. A grande diferença mesmo está na base de tudo. Onde está a autoridade final? Para o catolicismo, é como se fosse um banquinho de 3 pernas. A Bíblia, a tradição da igreja e o magistério, que é a autoridade dos bispos. Já o protestantismo veio com uma resposta bem mais direta. Uma base só, super sólida. Apenas a Escritura. É o famoso sola scriptura, a Bíblia como a única autoridade final. E esse princípio do somente a Escritura foi a base para o que ficou conhecido como os 5 solas, os pilares da teologia da Reforma. Juntos, eles contam uma história bem clara. A salvação vem só pela graça de Deus, é recebida só pela fé, é garantida só por meio de Cristo, tem a Escritura como única autoridade e tudo, no fim das contas, é para a glória de Deus somente. Toda essa história mostra o poder gigantesco da teologia, né? Mas ok, saindo um pouco da história, como é que a teologia funciona na prática, hoje? Como é o dia a dia desse campo de estudo? Uma analogia que ajuda muito a entender isso é imaginar a teologia como se fosse um prédio. A fundação, o alicerce de tudo, são as Escrituras.
A partir dessa base, diferentes áreas da teologia vão construindo os cômodos. Tem o cômodo da teologia sistemática, que organiza as crenças, tem o da ética, que pensa em como viver isso no dia a dia, e tem a teologia prática, que se foca em aplicar tudo na vida da comunidade. E o mais legal é que essa construção não é só teoria, não. Existe um ditado antigo em latim que resume isso perfeitamente: lex orandi, lex credendi. Quer dizer, basicamente, a lei da oração é a lei da fé. Ou seja, o jeito que uma comunidade reza, canta, celebra, tudo isso mostra no que ela realmente acredita. É a teologia acontecendo de verdade. O teólogo brasileiro João Batista Libânio, aliás, desenhou um mapa bem interessante para essa jornada. Ele fala em 4 passos. Primeiro, se aprende teologia, absorvendo o que já foi pensado. Depois, se aprende a fazer teologia, que é pegar as ferramentas do ofício. O terceiro passo é fazer teologia, entrar na conversa, contribuir. E o último, e talvez o mais importante, é viver a teologia, juntar o estudo da cabeça com a experiência do coração. Bom, e tudo isso nos joga direto para o nosso tempo. Depois de séculos de debates, como é que a teologia encara os desafios gigantescos do nosso século XXI? Porque, vamos combinar, o mundo de hoje traz umas perguntas que nem Lutero, nem os pais da igreja poderiam imaginar. Como a fé conversa com um mundo cada vez mais secular? Qual é a palavra da teologia sobre a crise do meio ambiente? E sobre a desigualdade social? E como construir pontes no mundo com tantas religiões diferentes? São perguntas bem cabeludas, né? E a teologia, é claro, não está parada no tempo. A tendência hoje é deixar para trás aquele estilo super abstrato ou até meio defensivo, sabe? A teologia contemporânea está se tornando mais narrativa, mais interessada nas situações concretas da vida das pessoas, buscando um diálogo aberto com o mundo e não só falar para dentro da própria bolha. E que nos leva à grande questão final para a gente ficar pensando. Nesse nosso mundo, que muda numa velocidade absurda, a teologia é só uma relíquia, uma peça de museu? Ou será que ela ainda funciona como uma bússola, ajudando a navegar as perguntas mais profundas da vida? A resposta, assim como a própria teologia, não é algo pronto. É uma busca constante e sem dúvida fascinante. Muito obrigado pela companhia